Salário digno, educação de qualidade. Valorização começa com ganho real. Campanha dos trabalhadores em educação do setor privado. Bom dia, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz um bate-papo sobre o mercado de trabalho no Brasil e os impactos na Previdência Social. Apesar da desaceleração da economia, o total de empregados com carteira de trabalho assinada registrou um crescimento de 6% em 2011 em relação ao ano anterior, e a renda dos trabalhadores também cresceu. São números animadores diante da crise financeira internacional e que podem ajudar a fortalecer o sistema previdenciário brasileiro. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Anselmo Luiz dos Santos, professor do Instituto de Economia da Unicamp e diretor adjunto do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. Olá, professor Anselmo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Professor, o fortalecimento da Previdência Social no Brasil passa pelo bom desempenho do mercado de trabalho, é isso? Isso com certeza. O fortalecimento da Previdência, ele é importante, por um lado, que o mercado de trabalho expanda as ocupações formais, ou seja, o trabalho assalariado com carteira, mesmo o trabalho autônomo também com contribuição previdenciária, a contribuição previdenciária dos empregadores, principalmente no caso dos pequenos empregadores. Então, por esse lado, o fortalecimento da Previdência do ponto de vista da cobertura, da proteção aos trabalhadores, passa por uma estruturação do mercado de trabalho, o que vem ocorrendo de 2004 para cá de uma forma bastante expressiva. E passa também, por outro lado, à medida que a formalização tem uma relação com a contribuição, a formalização que vem junta nesse contexto de 2004 para cá com aumento salarial, aumento expressivo do salário mínimo, uma recuperação também dos salários reais em função das negociações coletivas, tudo isso aumenta a massa salarial, ou seja, emprego e rendimento real mais elevado, onde incide a contribuição previdenciária e, portanto, isso acaba melhorando, aumentando a arrecadação da Previdência, e aí melhorando as condições de financiamento. Agora, professor, as perspectivas para o mercado de trabalho neste ano não são tão animadoras, né? Considerando que a gente vai ver nos próximos meses, os dados de geração de emprego, a gente vai estar aí com uma sensação de que a coisa está piorando, mas eu acho que o mais importante é considerar o conjunto do ano, de 2012, porque desde o ano passado nós temos aí uma política de redução da taxa de juros, a política monetária tem um efeito defasado, ela deve começar a ter impactos positivos agora, aí, meados do ano, junho, julho, e a gente deve, portanto, ter um segundo semestre muito melhor do que a gente vai ter no primeiro. E isso deve fazer com que a gente feche o ano com algo muito parecido com o que ocorreu em 2011, que foi um ano que nós geramos mais de 2 milhões de empregos formais, a taxa de desemprego caiu para um patamar recorde, segundo essa pesquisa, a pesquisa mensal de emprego do IBGE, que começou a série em 2002, é a taxa menor da série, é uma taxa de desemprego, por exemplo, de 5,5% geral na média. Mas eu poderia dizer, a taxa de desemprego da população com 50 anos ou mais está abaixo de 2%. Várias metrópoles apresentaram a taxa de desemprego em janeiro abaixo de 5%. A taxa de desemprego da população de 25 a 49 anos é uma taxa de desemprego em torno de 4%, ou seja, nós estamos nos aproximando de uma situação de pleno emprego e eu acredito que, como eu tenho a expectativa de que nós vamos crescer esse ano um pouco mais do que o ano passado, acredito que nós vamos fechar ao final do ano com uma taxa de desemprego no mínimo igual, mas eu tenho uma propensão mais a achar que a taxa de desemprego deve cair ainda mais, ou seja, a expectativa não é ruim, ela é momentânea, parece ruim, porque a política monetária foi muito apertada, os juros subiram muito, a política fiscal também, o governo fez um superávit primário muito grande no ano passado, e isso acabou desacelerando muito a economia. Agora, professor, tendo em vista a importância do mercado de trabalho para o fortalecimento, o financiamento da Previdência Social, quais são os principais gargalos desse mercado na avaliação do senhor? Olha, nós temos problemas estruturais históricos, que a gente vem, como outros países em desenvolvimento, com um setor informal muito grande, isso é constitutivo da história, da nossa sociedade, da nossa economia.
Mas essa informalidade, ela vinha sendo reduzida, né, de forma expressiva até 1980. Em 80, nos anos 80, a gente tem um conjunto de problemas, uma década perdida. A informalidade começou a subir nos 90 com a abertura comercial, as medidas neoliberais. Isso provocou uma desestruturação do mercado de trabalho, uma queda do assalariamento, um aumento da informalidade, do trabalho por conta própria, do trabalho sem carteira de trabalho assinada. Então, ou seja, aquilo que era gargalos estruturais, históricos, de 80 até 2003, em vez de melhorar, piorou. Então, de 2003 para cá, como nós tivemos um processo de melhoria do mercado de trabalho, de aumento do trabalho formalizado com carteira, de perda de peso do trabalho informal, o trabalho informal perdeu peso na estrutura, 6 pontos percentuais, né? Nós reduzimos o trabalho informal do total de ocupados. Então, o gargalo, ou os gargalos são o trabalho informal por conta própria, que é aquele trabalho por conta própria precário, que na verdade é uma estratégia de ocupação pela ausência do emprego, o trabalho assalariado sem carteira, que é algo que a gente precisa combater. Isso é gravíssimo, porque apesar do aumento da formalização, nós temos 15 milhões de trabalhadores que são empregados de empresa sem registro em carteira, que é uma coisa de uma ilegalidade, né, não só explícita, mas brutal, né, para os trabalhadores. E a gente tem ainda também um conjunto de trabalhadores não remunerados, por exemplo, que o trabalho familiar no campo, principalmente, mas esse vem caindo muito, caiu quase 30% de 2003 a 2009. Então, ou seja, o gargalo, na verdade, aí é você impedir que você mantenha essa ilegalidade desse montante brutal de trabalhadores que não tem carteira assinada. E à medida que a economia cresce, como ocorreu de 2003 para cá, esse setor de trabalho por conta própria precário vai reduzindo. E mesmo no trabalho por conta própria também a gente teve um grande avanço dos que trabalham por conta própria e contribuem para a Previdência. Isso está sendo reduzido. Mas é basicamente isso do ponto de vista do trabalho. Certo. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Diariamente, as agências do INSS recebem milhares de trabalhadores. As filas e a demora na concessão de benefícios provocam a indignação de muitos cidadãos. Mesmo com a modernização do sistema, muito precisa ser feito em relação à eficiência do atendimento. Prevista na Constituição brasileira, a Previdência Social foi criada sob responsabilidade do Estado para garantir a renda dos trabalhadores em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, velhice e morte. Mas como anda a saúde da Previdência? Nós temos um sistema de proteção social que tem uma arquitetura financeira extremamente rentável, que é capaz de pagar todos os seus compromissos e ainda gerar recursos excedentes que podem ser utilizados em outras áreas ou para o próprio fortalecimento do sistema previdenciário brasileiro. Você vê que nós demonstramos ao longo desse período que a Seguridade Social é superavitária, ela inclusive ajuda o superávit primário do governo, portanto, há uma destinação exclusiva de recursos da Seguridade para outras áreas que não a saúde e a previdência social. Em um seminário promovido em Belo Horizonte, centenas de trabalhadores tiveram a oportunidade de debater o tema com economistas, sindicalistas e representantes de diversos setores da sociedade. Entre os assuntos debatidos, o fator previdenciário ganhou destaque. O mecanismo preocupa esta trabalhadora. Após contribuir durante 31 anos, ela percebeu que, se requerer a aposentadoria agora, terá uma redução de 36% no salário. A minha expectativa era de aposentar assim que eu fizesse o tempo de contribuição. Mas o fator previdenciário ele frustrou um pouco essa minha expectativa. Né? Eu vou ter que continuar trabalhando, né? Para manter meu padrão de vida hoje. Né? Eu ainda tenho que atingir algumas metas, tenho filho estudando, então eu vou ter com isso ficar mais um tempo aí na ativa. O governo Fernando Henrique, ao criar o fator em 1997, alegava que o mecanismo salvaria a Previdência, retardando as aposentadorias. Como os trabalhadores aposentados hoje, eles têm aí as suas perdas advindas aí dos próprios planos que o governo vem lançando de reajustes, que são inferiores às necessidades reais dos trabalhadores, o trabalhador que é aposentado, ele volta ao mercado de trabalho contribuindo novamente para a Previdência Social.
mas esse valor que ele contribui, ele não é agregado à aposentadoria dele. Então, é um direito que ele tem de requerer um novo recálculo do seu benefício de aposentadoria. Com o crescimento da economia nos últimos anos e o consequente aumento da procura por mão de obra qualificada, muitos aposentados voltaram ao mercado de trabalho, o que também provocou mudanças significativas na Previdência. Mas quais são os impactos do mercado de trabalho na Previdência e na economia do país? O problema da Previdência hoje é que ela não consegue exercer esse papel redistributivo de renda, esse papel de assegurar renda para as pessoas que perdem a capacidade laboral, ou por idade, ou por doença, a todo mundo. Esse é o problema, não consegue expandir mais, né? Por quê? Porque nós temos um mercado de trabalho muito precário, né? Desemprego ainda alto, nós temos uma herança muito ruim de precarização, muitos trabalhadores sem carteira assinada, muitas empresas informais. Juntando a questão do aumento da massa salarial, a formalização do trabalho, nós teremos recursos disponíveis em maior quantidade para poder estabelecer uma previdência pública brasileira, uma previdência geral, em melhores condições que nós temos hoje. Professor, você apontou na primeira parte da nossa entrevista alguns gargalos do mercado de trabalho brasileiro. Agora, por onde passa a solução desses gargalos? Olha, um dos aspectos mais importantes é o crescimento econômico. Sem crescimento econômico, você não consegue resolver o problema da informalidade. O emprego, ele é resultante do crescimento da atividade produtiva, tá certo? E quanto maior o ritmo do crescimento econômico, né, do PIB, da atividade produtiva, e melhor a qualidade desse crescimento, melhor é a estrutura ocupacional, ou seja, o desemprego cai, o emprego que gera em atividades mais formalizadas, com salário maior, mais protegido. Então, e é isso que vem ocorrendo de 2004 para cá, um crescimento maior, em média 4%, é suficiente para a gente continuar reduzindo. O outro aspecto importante é a regulação, que a gente tem uma CLT e tem um padrão de regulação, e o cumprimento da legislação associada a esse padrão de regulação. Porque o que a gente vê é que você tem 15 milhões de trabalhadores sem carteira no Brasil, e isso dá um pouco menos de 20% da nossa população que busca trabalho, que está ocupado ou desempregado, o que é um problema hoje de você fazer cumprir a legislação, porque o país cresceu, as empresas melhoraram, né, as vendas até das pequenas empresas. Pequenas empresas hoje não pagam mais os encargos sociais sobre a folha. Então, ou seja, tem um lado que você via. Em 2003 a discussão era o seguinte: se eu apertar na fiscalização, né, do trabalho, eu quebro um monte de empresa agora. Por quê? A economia estava na sua pior crise, o país não crescia, a situação das empresas era ruim, desemprego recorde, tudo isso. Hoje não. Entendeu? Hoje a situação melhorou, então nós vamos ter que ver que o padrão de regulação que existe hoje é lei, ele precisaria ser cumprido de qualquer forma, em qualquer momento. Mas nós precisamos ver que daqui para frente uma boa parte do combate a essa informalidade passa pela fiscalização e também em algumas modificações que a gente possa fazer com que o padrão de regulação seja mais eficaz do ponto de vista da formalização, do acesso à previdência. Por exemplo, a lei criada agora no governo Lula do microempreendedor individual, ela tem sido de um êxito, né, expressivo, porque o número de microempreendedores, né, empresários que se cadastraram nesse programa está aí em torno de 2 milhões, ou seja, e essas pessoas todas têm, né, acesso à contribuição previdenciária. Professor, rapidamente para a gente terminar essa nossa entrevista, qual o papel da educação nesse cenário que o senhor acabou de apontar? Então, é fundamental, ou seja, nós estamos falando que o Brasil não adentrou a esse contexto da produção associada aos produtos da terceira revolução industrial e tecnológica, o que exige um salto brutal no patamar da educação, da qualificação profissional. Nós sabemos, o Brasil, para qualquer tipo de avaliação nacional e internacional, que o sistema de educação é marcado por um conjunto enorme de problemas e é um sistema de baixíssima qualidade. Tá certo? O sistema público, que é importante garantir, o sistema público gratuito e de qualidade, porque sem ele, e aí não só de primeiro e segundo grau, mas ensino técnico e universitário, de qualidade, porque isso vai ser fundamental se a gente quiser desenvolver uma estrutura produtiva em setores modernos, avançados tecnologicamente e que geram bons empregos, ou seja, construir o Brasil do futuro
passa, obviamente, pela educação, para construir cidadania, mas também para construir uma estrutura produtiva, uma economia que dê base a um padrão de vida melhor para a população. Professor Anselmo Luiz dos Santos, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Professores da rede particular de ensino realizam assembleias nos próximos dias como parte das mobilizações da campanha reivindicatória 2012. Em Poços de Caldas, será no dia 10 de abril, às 5 horas da tarde, na Regional do Simpro. Em Belo Horizonte, os professores realizam assembleia com indicativo de greve no sábado, 14 de abril, às 10 da manhã, no auditório do sindicato. Informações no site www.simprominas.org.br. Exibimos hoje o nosso programa de número 200. O Extra Classe traz semanalmente temas de interesse tanto para professores e estudantes quanto para a sociedade em geral. Ao longo desses 4 anos, entrevistamos personalidades ilustres como Daniele Mitterrand, Boaventura de Souza Santos, o professor Miguel Arroio, além de outros grandes nomes da educação brasileira e de diferentes áreas. Tratamos de temas relevantes para todos, como a crise econômica mundial, a Lei Maria da Penha, as transformações no mundo da comunicação, assim como de temas específicos que afetam a educação e, consequentemente, a sociedade, como o REUNE, Programa de Reestruturação das Universidades Federais, o PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, a Campanha pela Paz nas Escolas, etc. Assim, contamos com a sua audiência para permanecermos por mais um longo tempo, trazendo para a TV a ótica dos professores e suas contribuições para a transformação da sociedade. Você fica agora com o Simpro em Movimento. 25 mulheres de destaque na realidade mineira foram homenageadas pelo Simpro Minas ao receberem a comenda Clara Zetkin no dia 23 de março, durante o evento de lançamento da 5ª edição da revista Elas por Elas. A atividade reuniu dezenas de professores no auditório do sindicato, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. É um reconhecimento assim, que falta à sociedade em geral ter, e eu espero assim, que através da revista, através dessa homenagem, o Brasil inteiro se espelhe nisso e dê o real valor que as mulheres merecem. Essa revista é super importante justamente porque Elas por Elas, então vai dando o recado num mundo tão masculino ainda, mas que é importante que a mulher se posicione. O presidente do Simpro lembrou que 75% da categoria é composta por mulheres e que isso justifica uma ação sindical voltada para a questão de gênero. Com o lançamento da revista e com a atividade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o sindicato simplesmente sinaliza da necessidade de colocar o tema em evidência e nós estamos aqui cumprindo com uma atividade sindical, mas uma atividade também de emancipação da vida humana no nosso país e no nosso planeta Terra. Para a diretoria do sindicato, a revista Elas por Elas consolida a iniciativa de ampliar o debate sobre as questões de gênero. Além da categoria de professores das escolas particulares, a revista atinge novos públicos, ultrapassando as fronteiras do Estado. A revista é um marco, é um instrumento de trabalho e ela é para ser divulgada com a nossa categoria, homens e mulheres, porque a sociedade precisa de se transformar e ela se transformará cada vez mais e melhor se mais mulheres estiverem assumindo a sua posição nessa sociedade. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.
Salário digno, educação de qualidade. Valorização começa com ganho real. Campanha dos trabalhadores em educação do setor privado.